orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Você pode dizer comigo: orem sempre por todo o povo de Deus. Amém. Versículo 18 eu vou ler então, diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Leia bem forte. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem, e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Bem forte. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu estou enviando a vocês, para que lhe conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. De novo, que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor, com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Aleluia! Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela graça, obrigado pela oportunidade que nós temos de juntos te louvar e adorar, estarmos aqui reunidos. Obrigado pela tua palavra liberada nesta noite. Pedimos que pela sabedoria do alto, cada um de nós aqui receba a instrução, a verdade que liberta, a fé sobrenatural, ó Pai querido, a paz que excede todo entendimento, que haja salvação aqui, haja cura, haja libertação pelo poder da tua palavra. Eu oro, ó Pai, nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. E hoje nós, com a graça do Senhor, estamos chegando ao fim desta série sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Começamos em junho a estudar essa epístola. Hoje é a 15ª mensagem com base nesse texto, e vamos falar um pouquinho sobre essa conclusão tão importante. Paulo começa aqui no versículo 18, que nós lemos em outra oportunidade já. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Tudo isso o quê? Ele está se referindo a algo que ele já havia mencionado. Nós vimos que nos três primeiros capítulos de Efésios, Paulo traz uma mensagem poderosa acerca do chamado da igreja, acerca da obra da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, do amor do Pai, da graça e misericórdia do Senhor, das consolações do Espírito Santo, ele como nosso intercessor, como marca e garantia, penhor da nossa salvação. E depois de falar muito claro sobre o nosso chamado, que nós somos casa de Deus, edifício do Senhor, cujo fundamento é alicerce o Senhor Jesus, os apóstolos e profetas, de nos ensinar que somos o corpo de Cristo. Então ele traz a parte prática. Ele vai falar sobre como nós devemos andar. Nós estudamos aí 5 formas pelo menos: andarmos em unidade, em santidade, em amor, andarmos na luz e andarmos em sabedoria. Se você puder repetir comigo, diga assim: andar em unidade, santidade, amor, na luz e sabedoria. Amém? Ou seja, o nosso procedimento, a nossa forma de vivermos. E diante de tudo isso, então ele traz orientações claras acerca do casamento, acerca da educação de filhos, acerca do nosso comportamento entre irmãos. Ele vai falar, como vimos na última oportunidade, sobre a nossa luta, que é constante, é real e é próxima do inimigo. Luta essa que não é contra pessoas, mas contra os espíritos malignos, de tal forma que o Senhor Deus, ele prepara para nós uma armadura que ela não é material, mas ela é espiritual, começando com o cinturão da verdade, passando pela couraça da justiça. Ele nos fala do escudo da fé, a necessidade de estarmos plantados, firmados no Evangelho, que nos reconciliou com Deus, com Cristo, mediante Cristo. Nos fala das 2 últimas peças,
Fala da espada, que é a única arma ofensiva, que é a espada, é a palavra de Deus. Nos fala do capacete da salvação. Nos fala do escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. E tudo isso para nós permanecermos firmes contra armadilhas e ciladas de Satanás, sem perdermos posição. Deus, se você está em Cristo, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele te colocou em um local, Ele está te ensinando, e Satanás quer te tirar desse local. E Paulo nos ensina aqui em Efésios que tudo isso é para nós não perdermos espaço, para nós não perdermos terreno, para não perdermos o local, o lugar que Deus tem preparado para nós. Amém? E ele vai dizer o seguinte: façam tudo isto orando, vigiando, pedindo ajuda de Deus. E essa oração, ela não pode ser apenas uma proforma, apenas algo religioso, mas diz aqui: orem guiados pelo Espírito de Deus. Eu não sei quanto a você, mas para mim é um desafio orar constantemente, orar guiado pelo Espírito, orar em todo o tempo. Mas é isso que Paulo ele escreve aqui para encerrar as orientações. Guiados pelo Espírito de Deus. Ele vai dizer para ficarmos alertas. E é interessante porque aqui é um ciclo. Ao orar eu fico alerta, e ao ficar alerta eu percebo os perigos, e ao perceber os perigos eu oro. Perceba o ciclo. Se eu oro, eu permaneço alerta. Se eu permaneço alerta, eu percebo os perigos, e por isso eu oro. Agora, se eu não oro, eu não fico alerta. Se eu não fico alerta, eu não percebo os perigos. Se não tem perigo, eu não vigio, eu não oro, e sou pego por Satanás, pelo inimigo, por nossos inimigos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos orar. E vai dizer aqui ainda, ó, não desanimem. Um dos motivos de nós desanimarmos na nossa caminhada é a falta de oração. É a falta de orarmos guiados pelo Espírito de Deus. É o fato de não permitirmos que o Espírito Santo renove as nossas forças, porque a Bíblia diz que Deus renova nossas forças. Nós somos renovados pelo Senhor, se nós estivermos em oração. Então, se eu não entendo isto, fatalmente eu vou desanimar. Talvez você já passou por isso, talvez você conheça alguém que desanimou da caminhada com Cristo, a pessoa que teve uma experiência com Deus, a pessoa que foi perdoada, foi transformada, foi curada, deu testemunho, viveu, mas chegou um ponto da caminhada, ela desanimou, por não estar manuseando a palavra de Deus, que é a espada, por não estar mantendo a sua posição com a armadura, por não estar orando guiado pelo Espírito de Deus. Isso é um grande desafio nosso, porque nós vamos ouvir essa palavra para não desanimarmos várias vezes na Bíblia, porque todos nós corremos o risco de desanimar, de olhar para trás, e quem olha para trás não é digno de Jesus, Ele mesmo diz isso. Então, ao orarmos, nós não desanimamos. E aí nós vamos entrar no cerne aqui do tema: orem sempre por todo o povo de Deus. Sabe, amados, que uma característica, presta atenção nisso por favor, uma característica do Evangelho, na verdade, a cosmovisão bíblica, desde lá, quando Deus levanta Abraão, é de unidade, é de comunidade, é de corpo. O povo de Israel é uma unidade, é um corpo. A partir do momento que começou a divisão, se perderam. A igreja, ela é vista por Deus, ela é formada por Deus, é sonhada, planejada como um corpo, uma unidade, uma comunidade. A Bíblia, ela se refere às vezes aos irmãos na fé como santos. Escreva aos santos, e sempre no plural. As figuras que nós temos da Bíblia, ou melhor dizendo, da igreja na Bíblia, é que a igreja é um corpo, a igreja é um edifício, a igreja é uma comunidade, a igreja é um povo, a igreja é uma família.
E abra sua mente em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo abra a tua mente. Quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando de uma denominação, ok? Eu não estou falando da Igreja Batista Vale do Iviema. Estamos falando da Igreja do Senhor Jesus, formada em todo o universo, por todos aqueles que já creram um dia ao longo da história, vão crer ainda e creem hoje. A igreja ela é invisível, ela não é uma instituição. Entenda isso. Há pessoas que se apegam à instituição, à tradição, à história, mas Jesus não veio criar uma instituição, um CNPJ, um Estado. Ele veio trazer salvação e formar um corpo que não pertence a esse mundo. Então essa figura, daí Paulo dizer, orem sempre por todo o povo de Deus. É onde nós nos perdemos, porque a nossa atual cultura, já de décadas, ela vem sendo cada vez mais egoísta, e isso cumprindo a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que no fim, o amor de muitos se esfriará. Onde nós andamos sozinhos, ainda que em coletividade, não oramos pelos outros, não oramos pela igreja, não oramos pelos irmãos, pelo contrário, oramos por nós, se oramos. Não oramos pela igreja perseguida, não oramos pela igreja que está com problema, nós acusamos, nós apontamos, nós vemos cristãos, podemos assim chamar, na internet, se debatendo por questões doutrinárias, teológicas, que não vão levar a lugar nenhum, esse é fato. Em vez de orarmos uns pelos outros, porque se eu entendo que o fulano está errado, eu tenho que orar por ele, não querer brigar com ele, enfiar na cabeça dele um entendimento teológico que eu tenho, por exemplo. Nós precisamos pregar o Evangelho e orar pela igreja. O Evangelho é pregado para quem não é igreja, e para quem é igreja precisa orar. Paulo diz, orem por toda a igreja. E nisso eu acredito, meu irmão, que você, assim como eu, temos falhado em orar por todo o povo de Deus. Talvez alguém aqui tenha feito isso, esteja fazendo isso, mas eu acredito sinceramente que a maioria de nós, ou todos nós, não fazemos isso, de orarmos, como diz aqui, por todo o povo de Deus. E o Senhor nos ensina nessa noite que nós devemos fazer isto. Isso vai proteger a igreja, o corpo, vai te proteger. Quem está entendendo, diga amém. Porque nas nossas dificuldades, nas nossas lutas e necessidades, a tendência natural é orarmos por nós, ou por quem é próximo a nós. Porque nós não temos a visão, e que o Espírito Santo nessa noite gere em cada um de nós essa compreensão de corpo, para que não haja divisão, não haja timinho, não haja clubinho, não haja panelinha, não haja denominacionalismo que não leva a lugar nenhum, partidarismo, mas que haja um corpo forte, o corpo de Cristo. E não é à toa que Paulo no versículo 19 vai dizer assim, orem por mim, orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Paulo ele se coloca nessa situação de alguém que precisa de oração. Paulo não era como muitos líderes hoje se colocam, como um ungidão do Senhor, alguém escolhido acima de tudo e todos. Só ele tem a palavra, só ele sabe, só ele conhece. Paulo ele se coloca dizendo, olha, orem por mim, porque se vocês não orarem por mim, eu não terei coragem, olha só isso aqui, para que eu fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Perceba a importância da oração, a ponto de Paulo, um homem que foi ao terceiro céu, teve revelações, um homem que teve o Evangelho revelado pelo próprio Senhor Jesus ressurreto, viu coisas como ele escreve na Bíblia que não tem como descrever, fala, vi coisas que não tem como descrever. Um homem desse fala, olha, eu preciso da oração de vocês, nós precisamos orar uns pelos outros, quem está de acordo diga amém, porque senão ele não teria coragem para tornar conhecido o segredo do Evangelho, o mistério do Evangelho. E ele então, como embaixador, ele diz aqui, eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. E há uma ironia na situação, porque ele estava preso, e um embaixador, ele tem imunidade para não ser preso. O embaixador é alguém que representa um
país, um estado, um governo, e justamente porque ele representa algo maior do que ele tem imunidade. Mas Paulo, e era assim naquele contexto também. E Paulo, de forma até irônica, talvez, ele escreva: sou embaixador do evangelho, mas eu estou preso, orem por mim, que eu preciso anunciar esse evangelho, embora esteja agora na cadeia, esteja preso, esteja em cadeias. E ele, de novo, ele pede, olha só: portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Sabe, amados, que um dos motivos de nós não orarmos como devemos, como deveríamos, eu acredito que seja o fato de nós não crermos na oração. E se nós de fato crêssemos na oração, nós oraríamos. Porque imagina, se eu tenho a convicção que se eu apertar aquela tomada vai acender a luz e está escuro, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a tomada, sim ou não? Mas essa falta de convicção, essa fé genuína na oração, me impede de buscar a oração em primeiro lugar, de orar pela igreja em primeiro lugar. Porque eu acredito que você concorde comigo, a maioria aqui, que a igreja ela passa por uma série de dificuldades. Eu volto a dizer, não estou falando da igreja Batista Vale do Iverme, estou falando da igreja do Senhor na face da terra. Desde falsos líderes, desde perseguições em países onde o evangelho é proibido, desde falsos ensinamentos. Mas nós vimos, às vezes nos incomodamos, às vezes falamos alguma coisa, mas não fazemos o que realmente surte efeito, que é orar. Orar pelos irmãos, orar pela liderança, orar pela igreja do Senhor. Se Deus permitir, no próximo ano nós vamos iniciar um período de oração aqui no templo, um período de oração semanal. Eu acredito que como comunidade nós precisamos orar mais, orarmos juntos. Se assim Deus permitir, em janeiro nós vamos iniciar esse período aqui, possivelmente na parte da noite, depois de umas 10 horas, uma vez por semana. Mas já peço oração inclusive por isso, para que nós possamos implantar da melhor forma possível essa forma de oração em comunidade. Amém? Quem está entendendo aí? Glória a Deus. E Paulo, ele continua aqui, ele vai falar de um camarada, e aí eu tiro um pouco o foco da questão da oração. Vamos entrar agora na parte do serviço. São coisas que estão ligadas, né? Ora quem serve, orar é um serviço. E ele vai falar de um homem chamado Tíquico. Quem já ouviu falar de Tíquico aqui? Levante a mão. Alguns já ouviram falar. Quem foi Tíquico? Foi um dos homens muito importantes no ministério de Paulo. Mas ele é um daqueles homens que me inspiram, porque ele é um homem que, como a maioria não conhece, mas prestou um grande serviço. Ele não foi conhecido como Paulo, ou como Timóteo, ou como o apóstolo Pedro, mas foi um homem que, se ele não estivesse ali servindo, dizendo eis-me aqui, o ministério do apóstolo Paulo não seria o mesmo. Esse homem é citado na Bíblia várias vezes, é que a gente lê e passa batido muitas vezes, mas foi um grande homem de Deus. Ele é citado, por exemplo, lá em Atos capítulo 20, onde ele junto com outros homens acompanham Paulo na viagem. E Paulo, ele era criterioso em que ele escolhia para viajar com ele. Tanto é verdade que certa vez a Bíblia diz que Marcos, possivelmente quem escreveu o Evangelho de Marcos, João Marcos, ele viajou com Paulo e Barnabé, ele era sobrinho de Barnabé, e chegando em determinado ponto da viagem, Marcos desistiu da viagem. Nós vamos dizer porque era um local muito perigoso, mas ele desistiu da viagem. Tinha uma questão de enfermidade ali na região. Em uma outra oportunidade Barnabé quis novamente levar esse sobrinho junto com Paulo, e Paulo falou: não, o cara que deu para trás não vai andar comigo não. Não usou essas palavras, né, mas basicamente. E a Bíblia diz que o negócio chegou numa discussão tão acalorada entre Paulo e Barnabé. Você vê que esse negócio de discutir não é de hoje, tá, amados? A
Bíblia vai dizer que chegou numa discussão tão forte entre Paulo e Barnabé foi um grande homem de Deus. Barnabé foi um homem que, vamos dizer assim, ajudou a discipular Paulo. Quem foi Barnabé? Barnabé e Paulo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, lá na igreja de Antioquia, talvez a primeira igreja aí, a primeira grande comunidade de gentios e judeus, eles estavam orando. O que eles estavam fazendo lá? Orando. O Espírito Santo separou. Haviam apóstolos, mestres, pastores orando ali. O Espírito Santo falou: separa para mim Paulo e Barnabé, que eu vou enviar. Então Barnabé era um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, levita lá da ilha de Chipre. Mas chegou num ponto nessa situação que eu estou contando para vocês, que Paulo e Barnabé discutiram de tal forma que não deu para eles continuar a viagem. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Não vou falar que Paulo abriu uma igreja e Barnabé outra, porque não era, né, um modus operandi na época. Talvez se fosse um modus operandi, Barnabé teria aberto outra igreja. Você vê que Paulo não era perfeito, Barnabé não era perfeito, assim como nenhum de nós é perfeito, mas eram homens que queriam servir a Deus. E depois de um tempo, então, Paulo ele perdoa. Nós sabemos que ele perdoa, ele se restaura com João Marcos, tanto que na última carta de Paulo a Timóteo, ele vai se referir a Marcos como um grande homem de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Paulo era um homem criterioso com quem ele andava e viajava, e Tíquico era um homem que viajava com Paulo, mas um homem que talvez, se você não estivesse nesse culto aqui hoje, você nunca na sua vida ouviria falar dele. E sabe o que ele fez? A Bíblia vai falar o seguinte, que foi por meio dele que a carta, essa carta que foi mandada para a igreja de Éfeso, chegou em Éfeso. Ele levou em mãos. Ele levou a carta em mãos para a igreja de Colosso, essa que você conhece na Bíblia como Colossenses. Alguns vão dizer que foi ele que entregou a carta a Filemão, juntamente com Onésimo. Onésimo, outra figura aí, quem sabe um dia vamos falar sobre ele. Um grande homem de Deus que ajudou muito a Paulo, era um escravo. Nós sabemos que Paulo enviou a carta, a segunda carta a Timóteo, através de Tíquico, e falou para Timóteo: você faz o seguinte, eu vou mandar o Tíquico, vai ficar no teu lugar, você vem aqui conversar comigo. A mesma coisa ele fez com Tito, ou seja, esse Tíquico ele entregou pelo menos 5 cartas da Bíblia, 5 cartas que Paulo enviou. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era um homem corajoso, porque ele tinha que viajar centenas de quilômetros, um homem disposto a andar a cavalo, a pé, navio. Isso quer dizer que ele era um homem de extrema confiança de Paulo. Ele é um homem que teve o privilégio de ouvir de primeira mão de Paulo muitas coisas difíceis de compreender, porque quando ele entregava uma carta como essa de Efésios, ele lia, ele tinha que explicar a carta. Um homem com um coração de servo, um homem disposto a servir, um homem que fez muito pelo Evangelho, mas, como muitos outros ao longo da história, não são conhecidos dos homens, mas são conhecidos por Deus. Amém? E o que eu quero dizer com tudo isso? Você, como uma mulher, como um homem, quando você se dispõe a servir a Deus, seja para entregar um bilhete, Deus vai te capacitar e você fará a diferença. Paulo está falando: olha, o Tíquico, nosso, olha só como ele é descrito, esse homem, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor. Lá em Colossenses capítulo 4 ele vai escrever a mesma coisa acerca de Tíquico: querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor. Já imaginou ser descrito assim, uma pessoa fiel no trabalho do Senhor? Não perfeito, mas fiel. E diz aqui que ele dará notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Ou seja, ele seria um portador de boas notícias. Sabe, amados, que nós precisamos hoje de portadores de boas notícias. Volta e meia eu falo aqui da fofoca, volta e meia aqui eu falo da intriga.
E é fácil, quando nós sentamos para conversar, normalmente 2 minutos é suficiente para começar. A intriga, a fofoca, a conversa fiada. Não existem boas notícias, boas informações, ou como diz aqui, passando a fim de que vocês fiquem animados. Nós não animamos uns aos outros com as palavras, com as informações. Tíquico podia chegar lá em Éfeso e falar: olha, está ruim para Paulo, o cara está preso, olha, está difícil. Não sei não, mas se ele está preso também, eu acho que Deus não está ouvindo a oração dele, né? Se ele fosse de Deus mesmo, de Deus tirava ele da cadeia. Teve uma vez lá, né, que ele estava com Silas orando e adorando a Deus na prisão, e meia-noite o Senhor abriu a cadeia e eles saíram. Quem conhece essa história aqui? Paulo e Silas na prisão. Mas não está acontecendo de novo. Eu estou achando que Paulo está meio desviado. Acho que Deus não está mais ouvindo a oração de Paulo. Vamos orar por ele, porque eu não sei não, está esquisito. Será que, como nós agiríamos? Seríamos um fiel mensageiro de boas novas, chega lá e fala: olha, Paulo está firme e forte. Paulo, o homem está diferente. O homem não para de escrever, e Deus traz umas revelações para ele. Olha, escrevo aqui para vocês. Eu levei esse tempo atrás uma carta lá em Colossos, outra eu levei para Filemon. Olha, o homem está inspirado, Deus fala com ele, é um negócio impressionante. O homem está preso, mas parece que agora ele prega mais do que quando estava solto. Como que nós agiríamos? Na base do tá ruim, mas tá bom? Ou nós levaríamos realmente informações que levantariam? Amados, a gente sabe disso, a gente vê aí as pessoas fofocando, reclamando, intriga. Não há oração, não há misericórdia, não há graça. E aí a gente vai se unindo com aqueles que pensam igual a gente, vai formando as panelinhas. Fala assim comigo: misericórdia. A gente vai lambendo as feridas, né? Começa a lamber uma ferida do outro, em vez de orarmos. Uma igreja forte é uma igreja que ora uns pelos outros, ora pela igreja do Senhor, que seja fazendo algo que aparentemente é simples. Humanamente falando, quem é esse homem? O homem é um carteiro, ele está levando uma mensagem lá, está com os pergaminhos debaixo do braço, está levando. Um cara descartável, né? Alguém pode matar ele na viagem, Paulo manda outro. Humanamente é isso, mas diante do Senhor é parte do corpo de Cristo, é um instrumento, é um servo, alguém fiel. Seja fiel, meu irmão, seja fiel. Fala para quem está perto de você assim: seja fiel. Já pensou? Paulo olhar ao redor dele assim e pensar: quem que eu vou enviar lá para Éfeso? Porque se eu mandar isso aqui, misericórdia, vai chegar lá, vai pôr fogo no negócio. Se eu mandar esse aqui, misericórdia, meu Deus do céu, o povo vai desviar. Quem que eu mando? O pastor Márcio pregou esse tempo atrás aqui sobre Isaías, não chamado Isaías, quando Deus falou: a quem enviarei? Deus fazendo essa pergunta: a quem enviarei? Uma pergunta retórica, né, para Isaías. Paulo tinha que enviar. Será que hoje nós temos a quem enviar? Em quem confiar? Será que você hoje é alguém confiável em termos de evangelho? Você é alguém confiável para orar, para levar boas notícias? Você é alguém confiável para dar um bom testemunho? Será que nós somos confiáveis como Tíquico foi confiável? Esse homem que ninguém põe o nome do filho de Tíquico. Você conhece alguém chamado Tíquico? Nem os crentes velhos põem, né? Os crentes antigamente colocavam os nomes mais assim, né? Tito, Timóteo, né? Timóteo agora está voltando, né? Ezequias, Ezequiel, Daniel. Agora Tíquico ninguém põe, ninguém nem lembra do Tíquico. Aquele que a Bíblia diz que é um querido irmão, fiel servo no trabalho do Senhor. Quem está entendendo aí, diga amém. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude a sermos como este homem aqui. E Paulo continua. Ele vai abençoar esse povo, vai encerrar com a bênção. Então nós saímos da oração, passamos pelo serviço, e agora a bênção, o final. E Paulo ele diz aqui que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor
com fé. Essa carta ela começa com amor e ela vai terminar com amor. É tão interessante isso. Fala muito sobre amor, principalmente nos primeiros capítulos. Ele vai terminar aqui no versículo 24: e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Perceba que a graça de Deus é para com aqueles que amam a Jesus. Olha que interessante isso. Essa graça a que Paulo se refere é para os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim. Isso é tão sério, porque hoje a graça é tão banalizada. Até existe a teologia, né, chamada da hipergraça, onde não é a palavra que muda as pessoas, né? As pessoas que querem mudar a palavra, para a palavra se adaptar ao estilo de vida que ela tem. Mas a graça verdadeira de Cristo é para aquele que ama a Cristo Jesus. E aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Ele mesmo diz isso lá no Evangelho, segundo João. Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Deus permitir, ano que vem, quem sabe a gente vai começar uma série nessa carta. Mas é interessante que no versículo 21 diz assim, ó. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 21. Escrevo isto com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Até então ele estava ditando, alguém estava escrevendo, mas aqui ele faz questão de assinar. Versículo 22, olha o que ele escreve aqui, ó. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Eu diria que Paulo ele foi deselegante aqui. Foi politicamente incorreto. Foi desnecessário escrever isso aqui. Tinha necessidade de fazer isso? Aquele que não ama o Senhor seja amaldiçoado? Desnecessário, né? Deselegante isso, né? Porque assim, né? Se a pessoa não ama Jesus, mas a pessoa é boa, honesta, trabalha, tem outra ideia. Aí Paulo, para que isso, né? Se você ler a carta, é tão boa a carta, e no final ele dessas coisas, pegou na caneta para escrever, né? Saudações de Paulo. Imagina o secretário que estava, né? Amanuense ali, Paulo ditando e escrevendo. Aí Paulo pega, o cara escreve com a pouca carta. Para que Paulo, olha que coisa, né? Desajeitada. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Mas será que esse é o desejo do apóstolo Paulo? Porque alguém pode entender assim, né? Que ele estava bravo, né? Seja amaldiçoado. Não, não é isso. O que ele está descrevendo aqui é o fato de que se alguém não ama Cristo Jesus, conforme está no Evangelho de João, permanece debaixo do julgamento, permanece debaixo da maldição. É uma consequência. Não é uma questão de guerra religiosa aqui, guerra espiritual. Não. É um fato. Olha que interessante, abra comigo João capítulo 3. João capítulo 3,16 é o chamado mini evangelho, né? O resumo do evangelho. Vai dizer, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Mas olha que coisa, continua. Porque às vezes a pessoa só pega isso, né? 17, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Mas continua, porque às vezes a pessoa só pega isso também, está falando, não, Jesus não veio para julgar, só para amar. Mas o versículo 18 vai
nos trazer um entendimento. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Olha só, quem não crê no Filho já está julgado, ou seja, em outras palavras, como Paulo coloca, já está debaixo de uma maldição, já está amaldiçoado. Quem não ama, quem não recebe o Filho, o Cristo. Então, eu trouxe esse texto de Coríntios para contrapor com a bênção lá de Efésios, para nós percebermos que a graça de Cristo, a graça de Deus está condicionada, relacionada com o amor a Ele. Amém? Vou ler de novo lá em Efésios capítulo 6, olha só. E que a graça de Deus, versículo 24, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. O nosso amor por Cristo permite a graça, e esse amor é um amor que não pode ter fim. Olha que interessante isso, amados. O amor que não morre, o amor que não é natural, ele é sobrenatural. E olha que interessante isso. Essa carta foi escrita à igreja que estava em Éfeso. Abra sua Bíblia comigo lá no Apocalipse, capítulo de número 2. No livro do Apocalipse, da revelação do Senhor Jesus Cristo ao seu servo João, que estava preso na ilha de Patmos, nós temos ali 7 cartas escritas a 7 igrejas. Cartas essas escritas pelo próprio Senhor Jesus, ou melhor, ditadas pelo próprio Senhor Jesus para que João escrevesse. A igreja de Éfeso, então, Paulo termina escrevendo que a graça de Deus esteja por todo aquele que ama Jesus com amor sem fim. Ele já estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, alertando aquele povo, porque tempos depois, olha a carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso. Versículo 2 diz, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse: a um anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte. Olha só, essa é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros representam as igrejas, né? Ele vai explicar isso no capítulo 1, tá? As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Versículo 2: eu sei o que vocês têm feito. Olha o que Jesus está dizendo para aquela igreja de Éfeso. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Olha só, usaram a armadura, né? Usaram a armadura. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram a prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência, olha só, e sofreram por minha causa sem desanimarem. Leia o versículo 4, por favor, vamos lá. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Opa, peraí, vamos ler de novo? Leia comigo o versículo 4, vamos lá? Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Alguém vai dizer, parece que Paulo estava adivinhando, né? Não, é o Espírito Santo alertando a igreja de Éfeso. A graça do Senhor esteja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus com amor sem fim. Tempos depois, o povo que estava, olha só, a descrição que Jesus faz dessa igreja de Éfeso: um povo guerreiro, um povo paciente, um povo que estava resistindo, um povo que não aceitou os falsos apóstolos, um povo que foi posto à prova e venceu. Porém, conforme diz algumas outras versões, vocês abandonaram o primeiro amor. Talvez você já ouviu essa expressão, né? Que é mais conhecida. Abandonaram o primeiro amor. Aqui vai dizer, não me amam mais como me amavam no princípio. Versículo 5: lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro. O candelabro é a luz, é a presença de Deus, é o próprio Cristo. Tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeio os que os nicolaítas fazem, como eu também odeio, que era uma seita. Versículo 7: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Lê bem forte o restante.
Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém? Então quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Paulo, ele encerra essa carta falando do amor. Do amor. Esse amor é necessário porque é um amor sobrenatural. É um amor que não vai permitir que a gente caia no legalismo, porque senão a gente entra no ativismo, começa a fazer as coisas na igreja, lidera curso, ajuda no louvor, ajuda na limpeza, oferta, devolve o dízimo, prega, canta, e nós vamos entrando no ativismo, e o princípio é esquecido, o amor. Aquele amor maravilhoso quando eu fui perdoado por Cristo, aquele amor maravilhoso que me fazia buscar o Senhor. Então eu preciso, para que a graça do Senhor seja sobre mim, para que, conforme diz o tema dessa noite, para que eu ore por toda a igreja, para que eu permaneça vigilante em oração, para que eu seja como Tíquico, desprendido, fiel, ousado. Eu preciso amar a Cristo, e tudo se resume no amor a Cristo. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Logicamente envolverá sentimentos, mas ele é uma decisão de obedecer. Jesus disse: se vocês me amam, vocês obedecem, guardam os meus mandamentos. Amém? Quem está entendendo isso aí? Então o Senhor fala conosco nessa noite, amados, para que eu, para que você, para que nós sejamos homens, mulheres que servem ao Senhor, serve ao propósito dele, para que a nossa oração não seja algo mesquinho, só por nós, só as nossas dificuldades, só os nossos problemas, para que nossas palavras sejam como as de Tíquico, para animar, para trazer coisas boas, não para trazer os problemas, que todo mundo já sabe os problemas, não tem solução. Então oremos, sejamos instrumentos do Senhor, e que o Espírito Santo me ajude e te ajude a amarmos o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim. Assim nós vamos andar em unidade, vamos conseguir andar em santidade, andar em amor, andar na luz e andar com sabedoria. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a ficar em pé para orarmos, em nome de Jesus.